Queridos, a paz do nosso Deus, louvado seja Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que Ele tem nos concedido de mais uma vez estarmos reunidos na Sua santa e maravilhosa presença. Quero louvar a Deus por você mais uma vez estar de posse de uma palavra extraordinária da parte do nosso Deus, aonde nós temos lições para as nossas vidas. E desta feita eu quero compartilhar convosco alguns versículos da palavra de Deus que se encontram em primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos observar a partir do versículo 1, acompanhe a leitura, aonde o Senhor diz ao profeta Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Observe que no primeiro versículo deste capítulo 16, o Senhor traz uma notícia que para um homem isso é muito triste. O Senhor diz para Samuel, dizendo: Samuel, até quando? Tem algumas versões que dizem assim: até quando tu terás pena de Saul? Tu não sabes que eu já o rejeitei? Eu não quero ele mais como rei sobre Israel, mas eu me provir de um rei. O Senhor está dizendo: eu já escolhi um rei para ser rei do meu povo, para reinar sobre o meu povo. Observe que Saul foi um rei que no início ele fez conforme tudo aquilo que o Senhor ordenara, o Senhor tinha estabelecido. Mas de um certo tempo Saul saiu da presença de Deus e começou a tomar decisões por conta própria e fazer até aquilo que Deus não tinha mandado. A gente observa que quando nós estamos na presença de Deus e exercendo aquilo que Deus Ele tem ordenado na sua palavra, Ele vai estar conosco. Mas quando nós deixamos os princípios e os mandamentos de Deus, certamente nós nos distanciaremos de Deus. E Deus não estará mais conosco nas nossas decisões, na nossa jornada, na nossa caminhada. E aconteceu com Saul. Mas o Senhor disse a Samuel que ele já tinha escolhido para ele um rei. E algumas versões dizem que ele tinha escolhido para ele um rei que era segundo o seu coração. E o Senhor diz: olha, enche um chifre de azeite e vai a Belém e a casa de Jessé, porque um dos seus filhos vai ser rei. E o importante que me chama bastante atenção é que quando Samuel chega à casa de Jessé, quando Samuel chega a Belém, fez o que o Senhor tinha ordenado, as autoridades de Belém, daquela cidade, foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? O versículo 4 desse capítulo. Observe que as Escrituras nos mostram que todas as vezes que um profeta de Deus ele iria a algum lugar, alguma cidade, a casa de alguém, a Bíblia nos relata que ele tinha duas mensagens: ou era de juízo ou era de paz. Então eles sabiam que a presença de um profeta na cidade traria suspense para o povo. A vinda dele é de paz ou pode vir cumprir uma ordem de Deus, pode lançar juízo sobre nós. É por isso que os cidadãos daquelas cidades, eles perguntaram: é de vinda a tua paz, a tua vinda? É de paz a tua vinda? E Samuel responde: é de paz a minha vinda. Observe que naquele momento, com certeza, todos respiraram tranquilamente, porque a vinda de um profeta, naquele dia, a vinda dele era de paz. Observe que ele vai à casa de Jessé.
E aí nós começamos a entender o processo do plano de Deus estava em andamento. Quando Samuel anunciou que a vinda dele era de paz e ele vinha sacrificar, o relato bíblico nos diz que Samuel ele consagrou a Jessé e os seus filhos. E isso é interessante, consagrou a Jessé e os filhos dele, os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. E aí nós observamos a surpresa no versículo 6, quando ele vê Eliabe, ele diz: certamente estou diante do ungido do Senhor. É este que o Senhor mandou eu ungir. É este que será o rei de Israel. Mas Samuel ele foi surpreendido. O Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aqui é que eu quero trazer uma palavra de alerta. Muitos homens caem na tentação da aparência. Samuel foi iludido pela aparência de Eliabe, pela altura, pela estatura, pela robustez. E o Senhor disse: não, Samuel, não é este daí. Eu rejeitei. Não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu rejeitei. E o Senhor não vê como vê o homem. Por que o Senhor está falando para Samuel que ele o rejeitou, Eliabe, que ele não via como vê o homem? O homem, ele se engana, ele se deixa levar pela aparência. E nós observamos, lamentavelmente, muitas pessoas têm feito escolhas erradas até na preparação, nas escolhas de líderes, de obreiros, justamente porque se deixa levar pela aparência. E a Bíblia já diz que o coração do homem é enganoso. E aqui nós observamos que Samuel ele é surpreendido pelo Senhor. E o Senhor disse: olha, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. O Senhor está mostrando para Samuel que o olhar de Deus é diferente. O homem consegue simplesmente ver o estereótipo dos homens. Mas Deus ele conhece o coração de cada um dos homens. Ele sabe exatamente o coração que é voltado para ele, o coração que é visitado por ele, aqueles que dão a oportunidade de o próprio Deus entrar no seu coração. E o importante de tudo isso é que a nossa vida, ela precisa ser uma vida que glorifica a Deus. Não simplesmente viver de aparência, tentar expor para as pessoas o nosso estereótipo, mas a gente percebe que a convivência que acaba revelando o interior do indivíduo. E levando nesse pressuposto, a gente observa que o próprio Jesus ele disse que a árvore se conhece pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. O importante é que Jesus está dizendo que o que você está produzindo é o que denuncia que tipo de pessoa você é. Então é o que você produz que revela quem de fato você é. Samuel se impressionou com a aparência. E vale lembrar que Eliabe era um homem alto,
ele tinha uma semelhança de Saul, porque a Bíblia nos mostra que Saul, ele se sobressaía de todos os homens, ou seja, na altura, a estatura de Saul, os homens eram vistos dos seus ombros para baixo, ou seja, em uma multidão, a gente olhava Saul, ele se sobressaía a multidão, porque ele era um homem muito alto. Samuel, acostumado a ver Saul, e quando ele olha Eliabe, ele se deixou levar pela mesma aparência, pela estatura, pela altura dele. E é justamente aí que o Senhor disse: não é este Samuel. Então fez passar Samar, então fez passar Abinadab, e passou-se 7 filhos de Jessé, e o Senhor disse: não é estes, não tão pouco escolhi a estes. Então Samuel chega a uma interrogação, e ele diz: acabaram-se os teus filhos? Versículo 11: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Certamente alguém foi ao campo chamar Davi. Davi era o menor da turma. Davi não era alistado no exército de Israel. Os afazeres de Davi era pastorear as ovelhas de seu pai. Mas um dado interessante é que Davi, estando ele no campo, cuidando das ovelhas, Davi compunha a Deus os mais belos hinos. Davi estava sendo treinado por Deus. Ele enfrentava ursos, ele enfrentava leão. Deus estava preparando Davi para os maiores desafios da sua vida. E a gente observa que quando Davi chega à presença do profeta Samuel, e Samuel é surpreendido com uma resposta de Deus. É importante isto. É importante que as características de Davi, ela se sobrepõe a dos demais. Quando Davi chega, observe as características de Davi, a parte B do versículo 12. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre de óleo, cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Eu observo alguns itens importantes. É que Davi, ele tinha características que era diferenciada dos seus irmãos. Primeiro começa pela sua própria cor. Ele era ruivo. E o texto diz: de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, Samuel, levanta-o e unja-o. O importante de tudo isso, quando Samuel disse: nós não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. Eu posso conjecturar que Davi não era aquele jovem que estava constantemente nos banquetes da família. Davi não era aquela pessoa que estava constantemente no seio da família, porque ele tinha as suas funções. Mas Deus se agrada de Davi porque Davi tinha um coração que era visitado por Deus. E Davi tinha um coração que exaltava o Deus de Israel.
que estava disposto a servir a Deus por mais humilde que fosse a sua posição, um pastor de ovelha. Mas era um pastor de ovelha que era visitado por Deus. Na solidão das campinas, dedilhava sua harpa e louvava o nome do Senhor. E com certeza Deus observava Davi. E ali há um coração que é visitado por mim, que é um homem segundo o meu coração. E a gente percebe que um homem que tem um coração voltado para Deus, as suas ações ela é diferente, as suas atitudes, a sua vivência, o seu comportamento é diferente, porque ele é conduzido pelo Senhor. E a gente observa os cuidados especiais de Deus com Davi, é porque haveria uma grande obra para Davi desenvolver. E a gente observa a história deste homem chamado Davi, um homem que enfrentou grandes batalhas, mas Davi sempre colocou Deus em prioridade na sua vida. Davi sempre estava disposto a servir a Deus, independente se era um pastor de ovelha, se tornou-se rei de Israel, mas sempre Davi tinha Deus como prioridade na sua vida. E às vezes alguém pode perguntar qual era o segredo de Davi. O segredo de Davi é que ele sempre, em primeiro lugar, ele honrou a Deus com a sua vida. O homem que saiu de trás das ovelhas e assentou no trono um dos maiores impérios daquela época. Um homem que saiu do campo e foi para os campos de batalhas, mas um homem que estava disposto a honrar a Deus independente de onde ele estava. Se era no campo de batalha, se era sentado em um trono, se era no campo cuidando de ovelhas, ou se era em um trono, em um palácio, mas ele sempre no seu coração tinha um lugar especial para o Senhor. O que me chama a atenção em Davi é que mesmo nos maiores desafios da sua vida, mesmo nas maiores bonanças da sua vida, mas ele sempre estava disposto a honrar a Deus. E a Bíblia nos mostra claramente que Davi era um homem que exaltava a Deus, era um homem que estava disposto a servir a Deus, porque uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ele não consegue se distanciar da presença do Senhor, ele não consegue viver sem esta maravilhosa presença. E a Bíblia nos diz claramente que Samuel derramou um chifre de azeite na cabeça de Davi e ungiu, e daquele dia em diante o Espírito de Deus se apossou, se apoderou de Davi. A vida de Davi, ela foi para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Ele honrou a Deus com o melhor que ele tinha. E o sonho de Davi era de construir um lugar de habitação para o Deus de Israel. Queridos, que você nesta oportunidade possa refletir nesta palavra. Deus não vê como vê o homem. O homem se esforça para se apresentar bem diante de outro homem. O homem se controla e às vezes deixa de revelar a sua própria essência.